Até aqui, falamos que cultura, em sua essência, é linguagem e que ela se manifesta por meio da técnica e do nosso trabalho. Fazer arte é conhecer o mundo para poder manipulá-lo ao nosso favor. O conhecimento e o domínio da técnica é algo valioso. Eles se somam na troca e se multiplicam no compartilhamento. No período que vamos entrar agora, além das terras e dos corpos, o conhecimento também passou a ser privatizado. Com a queda do Império Romano, a Europa se fragmentou. Na Idade Média, o poder central desapareceu. A terra passou a ser o principal meio de produção e bem de valor. A Igreja Católica, herança do Império Romano, era a maior autoridade da época. Ela dava legitimidade ao rei para governar pela vontade divina. E qualquer contestação era considerada um pecado mortal. Nesse período, a Inquisição perseguiu, torturou e matou milhares de pessoas, especialmente mulheres, curandeiras e pensadores. A arte ficou limitada à religião. A arte sacra produzida dentro das igrejas tinha um objetivo pedagógico e de doutrinação, com uso intenso de ouro e muita influência romana. O teatro acontecia dentro das igrejas, tendo a religião como tema. Mas os saltimbancos levaram essa arte para as ruas, misturando humor e crítica social. Eles são os ancestrais do circo moderno, trazendo música, malabarismo e acrobacias para o povo no período medieval. Do lado de fora dos feudos surgiam os burgos, vilas formadas por comerciantes, artesãos e viajantes. A burguesia que vivia do comércio e da produção artesanal era uma força econômica crescente e desafiava o sistema feudal. Esses profissionais tinham liberdade e autonomia. Eram donos do seu tempo, das ferramentas e da matéria-prima que usavam. Os artesãos se organizavam em guildas, que funcionavam como núcleo de produção e comércio, além do ensino do ofício. Com a expansão do comércio, surgiram os primeiros cambistas, que faziam a troca de moedas, empréstimos e garantiam a segurança do transporte de valores. Os cambistas evoluíram para banqueiros. Práticas como crédito, juros e papel-moeda passaram a ser o principal meio de troca na Europa. O comércio cresceu ainda mais com o uso do dinheiro. A burguesia, especialmente os banqueiros, passou a acumular muita riqueza. A igreja enfrentava uma crise por disputas internas e corrupção. Para manter sua influência, entre os anos 1000 e 1200, patrocinou as cruzadas, expedições militares que atacaram territórios muçulmanos sob o pretexto religioso, mas com o real objetivo de conquistar terras e dominar rotas comerciais. O contato com os muçulmanos permitiu o resgate de saberes clássicos do Ocidente: álgebra, medicina, astronomia e filosofia. A história e a ciência da antiguidade foram preservadas e desenvolvidas pelos árabes em suas universidades, que lá existem há mais de 3.000 anos. Na Europa, elas foram criadas nesse período, há 1000 anos atrás, e não era para todos. A população nessa época era analfabeta. No Brasil, as universidades existem há apenas 250 anos. Entre os anos 1000 e 1100, a arte românica fazia construções fortificadas com poucas janelas para garantir a segurança contra a invasão. De 1200 a 1300, o estilo gótico trouxe templos imponentes, cheios de vitrais coloridos, com temas religiosos. A intenção era provocar a sensação de força e grandiosidade nos fiéis. Entre 1400 e 1600, surgiu o Renascimento, especialmente na Itália, inspirado na arte do período clássico. Artistas eram financiados pela igreja e pelos mecenas, burgueses que encomendavam obras para afirmar seu prestígio e poder, como faziam os antigos romanos. Afinal, quem paga a banda escolhe a música, não é mesmo? A noção de arte não utilitária, mas como expressão livre, começa aí. O artesão vira artista e o seu trabalho vira propaganda. Nasce aí também a moda, como forma de ostentação burguesa, com a separação entre alta cultura e baixa cultura. O Renascimento
liberou o pensamento dos artistas e alquimistas. O humanismo colocou a razão no centro do pensamento e desafiou os dogmas da Igreja Católica. A invenção da imprensa por Gutenberg, em 1440, quebrou o monopólio da Igreja sobre o conhecimento. A Bíblia foi o primeiro livro impresso em massa e permitiu à população ter acesso a textos que antes eram restritos para a maioria. Mas um livro não era barato e nem todo mundo podia comprar. O protestantismo cresceu com Martinho Lutero, que criticava a venda do perdão, o comércio de relíquias religiosas e o culto à imagem. Ele defendia uma doutrina baseada apenas nas Escrituras e rejeitava a imagem como idolatria. O liberalismo se alimentou dessa ideia e mais tarde usaria a imprensa para controlar a comunicação. O espírito burguês encontrou apoio na reforma protestante, já que ambos queriam diminuir o poder da Igreja Católica. Enquanto isso, por volta de 1400 na Europa, iniciou as grandes navegações, expandindo suas fronteiras e colonizando África, Ásia e América. Os europeus chegaram nas Américas em 1500. Portugueses e espanhóis invadiram territórios indígenas, expulsaram e escravizaram a população local e extraíram muitas riquezas desse território. A Inquisição forçava a conversão e perseguia praticantes de outras religiões. Muitos fugiram da Europa para o chamado Novo Mundo. A colonização aliou os interesses de governantes, da igreja e da burguesia, que lucravam muito com o comércio de especiarias e principalmente de pessoas escravizadas. Cerca de 4 milhões de africanos foram sequestrados e trazidos para o Brasil entre 1500 e 1800, um terço do total do tráfico negreiro na época. O Porto de Valongo, no Rio, foi o lugar onde mais desembarcou escravizados na história. O colonialismo disseminou a cultura e os valores ocidentais por meio da exploração de povos africanos, indígenas e asiáticos. Foi legitimado por intelectuais europeus e pela Igreja Católica, com um discurso moralista, racista e cientificista. Apesar do humanismo renascentista, o Barroco, em 1600, voltou a valorizar a religião. Já o Rococó, em 1700, reagia aos excessos do Barroco, embora ambos abusassem do ouro extraído das colônias. O neoclassicismo reagia aos excessos anteriores, inspirando-se na arte greco-romana, valorizando a simplicidade, a ordem e o equilíbrio. Durou até meados de 1800, embora tenha gente que curte até hoje. O Iluminismo, iniciado por volta de 1600, valorizou a razão e a ciência, em oposição à tradição religiosa. Defendiam a liberdade individual e a igualdade perante a lei, embora muitos iluministas fossem proprietários de escravos. Impulsionadas pelas ideias iluministas, a disputa entre a monarquia e os liberais culminaram nas revoluções burguesas entre 1600 e 1700, marcando a transição do feudalismo para o capitalismo. Entre 1700 e 1800, a Revolução Industrial transformou o nosso modo de produção e a economia como consequência. As máquinas substituíram o trabalho artesanal. As terras comunais foram privatizadas e camponeses que viviam nelas foram expulsos e obrigados a trabalhar nas cidades. Os camponeses não gostavam de trabalhar nas fábricas, mas as leis da vadiagem obrigavam os pobres a trabalhar para pagar o aluguel sob risco de serem presos. Trabalhavam 16 horas por dia, ganhavam pouco e podiam ser demitidos a qualquer momento, sem nenhum direito. Bem diferente da vida no campo, onde apesar de pagarem tributos ao rei, eles tinham onde plantar, morar e ainda sobrava algum tempo livre. Os artesãos também foram prejudicados pelo modo de produção industrial. Antes, um sapateiro era autônomo e fazia o sapato inteiro.
dominava todas as técnicas e o uso das ferramentas. Agora, cada trabalhador fazia apenas uma etapa. Não conheciam o resto do processo e não eram donos nem das ferramentas e nem das máquinas. O conhecimento técnico virou segredo industrial e ficou restrito aos detentores dos meios de produção. Os artesãos faliram, não puderam concorrer com a escala industrial de produção em massa, também viraram operários. As revoltas de trabalhadores começaram em 1800, influenciadas por Marx, que revelou a lógica da exploração capitalista e a importância da luta de classes. O movimento feminista também surgiu com as sufragistas, exigindo direito de voto. Em 1800, o romantismo reagiu ao racionalismo. Depois, o realismo retratou a dura realidade social. O impressionismo buscava captar luz, cor e movimento. Durante mais de 400 anos, o colonialismo e o tráfico de pessoas escravizadas enriqueceram a Europa. No Brasil, a escravidão sustentou a economia e a elite rural. A Igreja se beneficiava com a conversão dos escravizados. Desde 1600, o norte e o nordeste do Brasil guardam influências culturais indígenas e africanas. Maracatu, carimbó, bumba meu boi, coco, lindu, ijexá, jongo e outros. A capoeira nasceu entre os séculos 1700 e 1800, praticada como defesa pelo povo banto escravizado. Disfarçada de dança, sobreviveu à repressão da Casa Grande. Houve muitas revoltas de pessoas negras escravizadas nesse período. A Conjuração Baiana, antes de 1800, a Revolta dos Malês, em 1835, a Balaiada, em 1840, além dos movimentos abolicionistas que surgiram a partir de 1870. A Polícia Militar do Rio foi criada em 1800 para conter essas revoltas. A capoeira foi proibida por lei entre 1890 e 1937. O candomblé também surgiu nesse período, entre 1700 e 800, unindo os orixás de diversas etnias africanas e resistindo à conversão forçada da Igreja Católica. Os negros escondiam seus objetos de culto dentro das imagens católicas. Daí surge a expressão Santo do Paô. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, aqui em Florianópolis, construída por escravizados em 1750, era voltada à população negra, já que esses eram proibidos de entrar na Igreja dos Brancos. Os quilombos, aldeias de liberdade, também simbolizam a resistência à escravidão. Salve Zumbi da Andara. Muitos desses territórios foram invadidos, destruídos e as terras foram griladas, suas populações foram expulsas e mortas. Segundo o censo de 2022, o Brasil tem mais de 7.600 comunidades quilombolas, com 1.300.000 pessoas em 25 estados. Em Santa Catarina, são quase 4.500 quilombolas, em 28 comunidades. O Brasil se tornou independente em 1822, mas só aboliu a escravidão em 1888. Foi o último aqui das Américas. Isso desagradou a elite rural, que passou a apoiar a República, que foi proclamada no ano seguinte, em 1889. A abolição só aconteceu mesmo por pressão da Inglaterra. Muitas leis foram criadas apenas para inglês ver, enquanto o tráfico de escravizado continuava no contrabando. Luiz Gama nasceu em 1830, mas mesmo assim foi vendido como escravo por seu pai branco. Se tornou um escritor, poeta parnasiano, abolicionista e advogado autodidata, fazendo a própria defesa de liberdade perante o júri. Foi o primeiro negro no Brasil a publicar um livro em 1859. Lutava pela abolição e foi responsável pela libertação de mais de 500 pessoas escravizadas. Machado de Assis, escritor fundador do realismo no Brasil, era mestiço e frequentemente retratado como branco, na tentativa de apagar a sua origem negra. A escravidão é um inconveniente para a Revolução Industrial,
pois ela exige uma grande massa de consumidores assalariados. Assim, as correntes da classe trabalhadora foram afrouxadas. Os imigrantes brancos ganhavam terras e apoio do Estado. Já os negros libertos foram simplesmente abandonados sem apoio nenhum. Vitor Meirelles, pintor branco, educado na Europa e financiado por Dom Pedro II, retratou a primeira missa no Brasil, com traços clássicos e barrocos. Enquanto isso, Cruz e Souza, escritor negro, filho de ex-escravizado, lutava contra o racismo e se tornou referência nacional na literatura, sem nenhum apoio do Estado. A industrialização tardia e a urbanização acelerada geraram um enorme contraste social. Surgiram os cortiços e depois as favelas. A revolta da vacina, em 1904, foi uma reação popular à política higienista que ateava fogo nos cortiços e expulsavam as pessoas pobres para os morros. O termo favela vem da Guerra de Canudos, em 1897, quando soldados negros foram traídos pelo Estado, que havia prometido moradia, mas não esperava que eles voltassem vivos da guerra. Quando voltaram, ocuparam o Morro da Providência, que foi rebatizado como Morro da Favela, em memória das árvores de fava do campo de batalha em Canudos. A invenção da luz elétrica pôs fim à nossa ligação com o ciclo natural do dia. A partir de 1800, surgiram novas correntes artísticas. A Arte Nouveau, influenciada pela Revolução Industrial, valorizava formas orgânicas e promoveu a popularização da estética. Era a Belle Époque. No Brasil, a bailarina Marieta Baderna ficou muito falada quando misturou dança afro-brasileira com o balé. Ela escandalizou a elite escravocrata, mas conquistou as massas. Seu nome, Baderna, virou sinônimo de bagunça. Na música, o choro misturava heranças africanas, indígenas e europeias em 1870. Nos Estados Unidos, o blues surgiu por volta de 1890, com as canções de escravizados e trouxe os esquetes, vocalizações sonoras que mais tarde evoluiu para o beatbox. Enquanto Villa-Lobos ganhava fama como música erudita, o samba se afirmava como herança afro-brasileira aqui no Brasil. A lei da vadiagem criminalizou os ritmos negros entre 1890 e 1940. O repente, o forró, o chachado, o frevo, o baião, o axé, o mangue beat, vaneira, vaneirão, valsa, fandango, todos mesclando influências negras, indígenas e europeias. As tensões coloniais levaram à Primeira Guerra Mundial, que devastou a Europa entre 1914 e 1917. Depois dela, o modernismo rompeu com o passado e inaugurou o design moderno, voltado para a reconstrução social e a produção em massa. A transição do feudalismo para o capitalismo provocou transformações econômicas que moldaram o mundo contemporâneo e reforçaram os valores da cultura ocidental. Convido vocês para assistir o próximo episódio dessa série, onde a gente vai continuar falando de história, economia, cultura, arte e política, com aquele olhar afiado que só o povo da rua tem. Se curtiu esse episódio, deixe um like e se inscreva no canal. Comente o que achou e se quiser saber mais sobre algum assunto específico. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai curtir esse papo. Ajuda a fortalecer essa ideia porque juntos somos mais fortes. Por hoje é só, muito obrigado pela atenção e até a próxima.